E para falar sobre este assunto, eu entrevisto o analista político Miguel Daúde por telefone. Ah, não, ele está aqui, está por Skype. Achei que estivesse por telefone. Tudo bem, doutor Miguel? Me escuta Tudo bem? bem, Conexão eu consegui entrar 100%? aqui no Skype. É por Skype, maravilha, maravilha. Tinha me passado que era por telefone, mas por Skype é melhor ainda. Vamos lá, Miguel. Esse grupo é um grupo majoritário, né, que decidiu alterar o cronograma desses últimos dias de trabalho da comissão. Então, os senadores anunciaram a desistência de ouvir o ministro Marcelo Queiroga, que já havia sido ouvido, né, e trocar o depoente, tentar convocar o médico Carlos Carvalho, que é responsável por coordenar um estudo de um parecer contrário ao uso da cloroquina, né, no combate ao coronavírus. Assim, nós estamos aí no meio do feriado, mas tivemos muitas notícias, informações sobre a CPI nesses dias, né? Nesses 2 dias, nessa segunda e nesta terça-feira. Sobre esta alteração, o que o senhor achou, o que esperar dessa mudança? Marcelo Queiroga já não tinha mais o que falar, segundo os senadores, ou devido ao prazo que já está terminando, é mais importante agora ouvir o médico Carlos Carvalho? Pois é. Hoje teve uma reunião da comissão, né, parlamentar e que se tomou essa decisão. Agora, por que se tomou? Porque o Queiroga não tem mais o que falar. Tudo que ele teria que ter dito, já disse. Essa convocação seria para saber por que ele suspendeu, né, a vacinação de adolescentes, e isso não tem, nesse momento, nenhum fundamento chamar o ministro para dizer por que ele fez isso, né? Ele fez por questões técnicas, segundo ele. Agora, se está certo ou errado, não é a comissão que vai decidir se está correta essa posição do ministro. Então, parece que essa reunião de hoje teve uma discussão bastante acirrada, né, entre os senadores que participam da comissão. Então tomaram essa decisão. Queiroga não tem o que dizer a respeito daquilo que ele foi convocado. Tudo que ele tinha que dizer, ele já disse. E a comissão teve aí o tempo suficiente para buscar as provas e colocar a sua posição no relatório. Então, portanto, foi acertada essa posição de não convocar o Queiroga. Sim, vai chamar alguém que vai se dizer vítima, né, desse procedimento que foi adotado. Isso é natural que a comissão faça isso para poder encerrar o relatório. E, Miguel, a senhora acredita que a entrega do relatório vai ser mesmo na semana que vem, no dia 19, para votação no dia 20, ou pode ser também alterado esta data, lembrando que o prazo para a CPI se encerrar é 5 de novembro? Eu não acredito que vá atrasar esse relatório, porque não tem mais o que se investigar. Tudo que estavam se comentando, investigando, falando, isso já superou, né? Daqui para frente, a comissão, eu acho que tem que encerrar logo esse trabalho, apresentar o seu relatório e vamos ver, né, o que contém, né, de documentos que comprovem realmente todas as acusações. Segundo informações do próprio relator, existem 11 acusações, né, contra o presidente, e diz que o eixo da investigação ou da denúncia vai ficar no presidente Jair Bolsonaro, no Queiroga e no Écio, que era assessor do Pazuello, né? Perdão, é Pazuello, presidente, e esse Elcio. Agora, vamos ver o que tem. Eu acho que essa comissão, essa denúncia, ela não é positiva nesse momento, porque a oposição vai poder explorar isso durante muito tempo, uma vez que a campanha eleitoral já se antecipou, e isso realmente causa um desgaste. E quem perde com isso, olha, não tenha dúvida, é o Brasil que perde, né? Nós estamos vivendo um momento muito delicado na nossa economia, a inflação aí tomando conta, corroendo a renda do trabalhador brasileiro. E com isso eu acho que nós deveríamos estar unindo as nossas forças, as nossas energias, para exatamente tentar resolver os problemas do Brasil. Eu acho que a comissão, ela fez o papel dela. Vamos ver o que o Ministério Público entende deste relatório e dessas acusações que estão sendo ventiladas pela imprensa.
Miguel Daoud, a CPI sempre, muito antes de ter começado, sempre foi vista, principalmente por pessoal da situação, como um palanque político. Ela vai acabar, seja na semana que vem, seja mais tardar no dia 5 de novembro. Como que esses atores políticos, esses players, né, da oposição ao governo, vão conseguir ainda se manter neste palco político, levando-se em consideração que ainda tem praticamente um ano até a eleição de 2022? É exatamente o efeito do relatório, né? Eu acho que esse relatório vai ficar em discussão, vão se valer disso. O Ministério Público vai ser, sem dúvida nenhuma, pressionado para levar, né, esse relatório adiante, uma investigação. Isso vai ficar, essa discussão, né, vai ter aí muito espaço além da CPI. A CPI foi um palco, como realmente você colocou, foi um palco em que os atores, né, puderam demonstrar a sua preocupação, a sua defesa, enfim, podemos dizer até que em certos momentos foi um circo apresentado para a nação brasileira. Agora, de concreto, vamos ver o que o Ministério Público realmente vai tirar desse relatório, quais são os documentos, quais são as provas. Agora, e esses atores vão continuar insistindo nessa tese da pandemia. Agora, a grande preocupação que eu vejo aí, eu acho que até para o próprio presidente Jair Bolsonaro, é que enquanto esse cenário de discussão perdurar, no longo prazo, essas acusações elas podem ir para frente, né? E aí sim podem complicar muito, né, a vida desses acusados. Então, portanto, a melhor estratégia que o governo tem nesse momento é de não abafar essa denúncia, mas de mostrar para o Brasil que existem outras preocupações mais relevantes para o nosso país do que você discutir essa posição que a CPI levanta. É evidente, eu acho que teve falhas, teve momentos em que poderia se decidir por um lado ou por outro, mas como tudo era novidade, né, eu acho que ficou aí complicado. A CPI, agora aqui é um dado importante, num dado momento, ela sem dúvida nenhuma ajudou, né, porque aí o governo falou, não, eu compro vacina. Aí a CPI, não, mas é isso, é aquilo. Então, concomitantemente, a CPI e a pandemia, né, houve um grande avanço em relação ao tratamento que o Brasil precisava. E que está aí o resultado, né? Você acabou diminuindo significativamente o número de mortes, e tudo indica que, graças a Deus, essa pandemia, a partir de agora, ela fica controlada. O governo quer saber, a CPI quer saber, vai comprar vacina? Queiroga já disse, vamos comprar vacina. Então, o relatório em si, ele vai sim ficar aceso por uma discussão política visando a eleição de 2022. O que eu acho que não é positivo. Eu acho que a eleição é importante, mas mais importante é que essa energia que vai ser perdida nessa discussão possa ser utilizada para fazer um projeto. Vamos sentar aqui, o Legislativo, o Executivo, até o próprio Judiciário, olha, o que nós precisamos fazer, né, para conter o processo inflacionário, para dar credibilidade para o Brasil, para haver investimento. Porque o que já aconteceu, você não muda. E o que está acontecendo, você muda, trazendo uma expectativa positiva, né? Porque os agentes, eles olham o futuro. Se eles não enxergam uma possível solução no futuro, o presente acaba assumindo essa posição. Então, é um papel mais importante nesse momento do Congresso, do Executivo, exatamente o entendimento em torno de um projeto, como é que nós vamos acertar a reforma tributária, como é que nós vamos pagar um auxílio emergencial, né, Auxílio Brasil, significativo para que a população possa ter acesso ao mínimo de cidadania através da sua posição. Então é isso que tinha que estar sendo discutido, porque o Brasil, as consequências do cenário que nós estamos vivendo econômico, não é culpa só do Brasil, o mundo inteiro está passando por isso. Agora, o mundo inteiro existe um acordo, um entendimento para se combater os efeitos dessa situação que está ocorrendo no mundo. Agora, aqui nós vamos ficar discutindo até 2022 um relatório, provas, aconteceu, não aconteceu.
eu acho que isso não é, nesse momento, produtivo para o Brasil. Daúde, aproveitando aí o seu gancho, mas esses outros assuntos que o governo poderia tratar, como inflação, pobreza, alta nos preços, combustível, também dos alimentos, esses também são assuntos bastante ásperos para o governo e que não são nem um pouco interessantes num momento pré-eleitoral. É por isso que o governo, às vezes, o presidente Jair Bolsonaro, que nem ontem, ali em Santos, anteontem, ele volta a aparecer também sem máscara e volta a ficar em torno da questão do passaporte da vacina, tirar um pouquinho o foco desses assuntos, como você mesmo disse, tão importantes para serem tratados? Olha, vamos entender uma coisa. Eu acho que a sua pergunta é muito importante. Eu acho que cabe aí uma explicação bastante profunda sobre isso, né? O que acontece? A inflação no Brasil, a inflação é um fenômeno econômico que decorre da oferta, entre descontrole, oferta e demanda, né? Quando é pelo lado da demanda que o povo está gastando, o Banco Central aumenta a taxa de juros, você equilibra oferta e demanda. Quando ela vem pelo lado da oferta, né, que é o que está acontecendo, quer dizer, a crise hídrica, você tem aí esse aumento constante dos combustíveis, você não combate com taxa de juros. Se você aumentar a taxa de juros, você agrava mais a situação, porque você deprime já uma população sem renda, né, e você acaba alimentando. Então, a inflação, como é que ela pode ser combatida? Ela pode ser combatida com expectativa positiva. Se você tem os agentes financeiros otimistas, achando, olha, não, nós vamos resolver essa questão da oferta, nós vamos ter um programa para isso, para a crise hídrica. Então, quanto mais você tenta desassociar essa crise do cenário eleitoral, porque nós temos ainda muito tempo. O que acontece? O povo, ele vota com o bolso e com a barriga, né? Então, essa crise ela está desgastando muito, né, a população em relação ao sentimento. Isso é muito ruim. Os agentes financeiros, eles acabam se afastando porque eles não conseguem ver luz no fim do túnel, e aí você acaba instalando, né, um processo muito ruim, né? E é ruim para quem? Para o governo, porque a oposição vai ter um monte de coisa para falar, vai ter discursos, enfim. Então, eu acho que nesse momento a inteligência diz o seguinte, olha, porque a economia, ela não é só uma questão matemática, ela está ligada à antropologia e à sociologia, em que você juntando as duas coisas, você consegue trazer para o presente um cenário positivo. Então, o executivo teria que, nesse momento, estar chamando o legislativo, ou talvez aí, em parte, até o próprio judiciário, para estabelecer um programa para que a gente possa trazer um cenário de otimismo. É a única coisa que a gente pode fazer. Porque quando você traz esse cenário de otimismo para o presente, você começa a criar condições para você sair dessa crise ou até aliviar essa crise. Agora, se a gente for nos aprofundarmos dessa discussão até a eleição, nós vamos trazer um cenário muito ruim para o Brasil. E é preocupante, porque a alta de juros no mundo, nos grandes países, ainda não começou. E a hora que essa alta começar, ela funciona como um aspirador de dólar do país. Aí o dólar vai para 6, 6,5, aí você tem o processo de inflação, você está com a cadeia desestruturada, e aí você está defendendo uma posição que não vem de encontro com uma necessidade que hoje o Brasil tem, que é poder. E o Brasil é um país fantástico. O Brasil tem todas as condições para superar essa crise de uma forma mais até que outros países. Agora, o que nós não conseguimos é levar um conjunto de ideias, né, para uma mesa onde ali não vamos ter divergência, podemos ter divergência em outros aspectos, mas não em relação a essa questão que a gente hoje vive. E essa CPI, ela vai dar muito pano para manga em relação a isso, né? Então, nós temos que tirar isso do cenário, pelo bem do Brasil, porque quanto mais nós nos aprofundamos nessas discussões, mais nós levamos o Brasil para uma dificuldade, né, muito
complexa, né? Hoje já tem dados que mostram que 116 milhões de brasileiros passam por alguma necessidade alimentar. A questão da produção de alimento hoje no Brasil não é a exportação, é a produção no mercado interno, cujos pequenos produtores estão sendo aliviados do sistema por falta de garantia de preço, por falta de financiamento, e a gente vai criando condições deletérias para o país. Miguel Daoud, a gente continua a conversa aqui, mas vou pedir um tempinho aqui para o senhor, só segurar um pouquinho, porque a gente vai agora com imagens ao vivo de Nossa Senhora, de Aparecida, né, ali no Vale do Paraíba, cidade que fica a 170 quilômetros de São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro, como vocês podem observar, acompanha a missa do Dia da Padroeira do Brasil. Ao lado dele está ali também está o ministro Marcos Pontes e Bolsonaro, que chegou agora por volta das 2 horas da tarde. Ele que está passando este feriado de Nossa Senhora Aparecida em Santos, aliás, no Guarujá, no Forte dos Andradas, um forte ali que ele sempre costuma passar, ligado ao Exército. Então o presidente Jair Bolsonaro agora se dirigiu para a Aparecida do Norte, para a cidade de Aparecida, né, que fica a 180 quilômetros da capital paulista, e neste momento acompanha a missa do Dia da Padroeira do Brasil. Vamos escutar um pouco a missa. Dos reis do nosso país. É a maior dignidade que nós temos, o fato de pertencermos ao povo de Deus. É só a partir de ser povo de Deus que a gente pode também... Bom, a gente volta agora com Miguel Daoud. Miguel, a gente estava... Não sei se você tinha a imagem aí, mas estava o presidente, pelo menos... O presidente é o ministro do Turismo, né? Ah, sim. Ao lado do Marcos Pontes, né? O Marcos, o astronauta, estava ali com aquela camisa. Aqui com a máscara, ele acabou... O meu retorno aqui estava um pouco distante e não consegui observar. Mas, contrariando o que eu disse antes, desta vez o presidente seguindo, aparentemente, o protocolo, pelo menos com máscara. Estava meio sonolento, mas estava com máscara, né, Daoud? E até espirrou, você viu que ele deu um espirro ali, né? Quer dizer que está... sim, eu acho que é isso mesmo, né? Você, apesar dele não concordar muito com essa colocação de máscara, eu acho que ali é o ambiente em que ele está ali participando, onde todos estão usando máscara. Eu acho que tem que participar, acho que está corretamente, acho que está correto, né, agindo corretamente em relação a isso, né? Eu acho que, e é importante também a participação dele nesse evento, né, porque é um evento que grande parte dos brasileiros tem um sentimento de amor e carinho por Nossa Senhora Aparecida, né, são devotos de Nossa Senhora, que sem dúvida nenhuma é uma santa poderosa, e ele dá uma demonstração, né, de um ato de apoio, né, a todas essas pessoas que estariam e estão homenageando Nossa Senhora. Acho que é correto essa atitude dele de estar ali nesse momento. Sim, sem dúvida. Ainda mais levando-se em consideração o número de católicos que o Brasil tem, e esse é um feriado o mais importante, né? Ou se não o mais, um dos mais importantes para os católicos. E falando sobre o presidente, a gente falou de eleição, Daoud, a gente está a um ano da eleição, o presidente continua sem partido. Ele discutiu, né, algumas 2 semanas atrás, uma aproximação ali do PTB, através do filho dele, do senador Flávio Bolsonaro e também do Carlos, que fizeram reunião junto com o PTB, e ele deu a entender que poderia ainda este ano anunciar para qual partido irá e para qual partido provavelmente irá concorrer à reeleição. O senhor acha que isso acontece esse ano ou ele vai levar até o limite do prazo, que é no começo do ano que vem? Eu acho que o presidente está correto no sentido de aguardar, né, para tomar uma decisão, porque hoje ele tem o apoio do Centrão, que também alguns partidos que compõem, né, os partidos, né, que compõem o Centrão, querem ter o presidente no seu partido. Agora, não é tão simples assim, porque ele teria que levar consigo grande parte de parlamentares, senadores que foram eleitos junto, né, dentro em apoio
ao seu discurso. Então, não é fácil, né? Agora, também, por outro lado, ele sabe que só pela rede social não vai dar para ganhar a eleição como ele ganhou, né, em 2018. Ele vai precisar realmente de uma estrutura partidária e que esteja enraizada em todos os estados, vai precisar de financiamento, isso que é muito importante. Então, ele está estudando, né, na medida em que o tempo vai se aproximando da eleição, você consegue identificar a lealdade dos partidos em relação ao seu governo. Eu acredito que ele está pensando mais nesta posição do que em outra coisa. E ele tem tempo também para decidir. Eu, particularmente, quando o presidente tomou a iniciativa de antecipar a eleição, eu acho que não foi uma boa medida você antecipar a eleição, né, estando no poder, porque você leva a essas discussões que a gente está vendo aí, e que não é muito positiva para o Brasil. Já que a gente está falando de partidos políticos, a gente teve aí essa semana um bom encaminhamento da união aí do PSL e também do DEM, no novo partido União Brasil, que pode se transformar aí numa das maiores bancadas do Congresso. Como é que o senhor vê essa união também, levando-se em consideração a verba, né, o dinheiro, porque vai ser uma união que vai trazer muitos benefícios financeiros para o novo partido? Não tenha dúvida, é um partido que fica muito forte, né, com um número de parlamentares significativo, que tem um peso, uma densidade grande, tem muito recurso. Mas vamos pensar um pouquinho. Eu acho que a questão da eleição, né, os partidos, né, essa união desses dois partidos, ela leva, né, para os estados uma possibilidade de você ter mais parlamentares, mais senadores. Você tem estruturas, né, instaladas nos estados, nos municípios, que a gente sabe a dinâmica, né, desses eleitoral. Nessa situação, é importante que os partidos tenham toda essa ramificação. Mas a eleição, né, majoritária do presidente da República vai depender muito, né, de carisma, vai depender muito de um apoio, né, que o presidente venha a ter da população, o candidato venha a ter da população. Tanto isso é verdade que até então a gente só tem a candidatura aí, né, despontando do Lula, né, que na minha opinião provavelmente lá na frente ele vai desistir, né, porque ele não vai ter esse apoio que ele tem agora. Tem o presidente Jair Bolsonaro, que perdeu muito apoio, que aí é a hora dele tentar reconquistar esse apoio. A terceira via, né, que estão tentando sair com a terceira via, eu percebo que estão forçando um pouco para que o Moro decida por essa terceira via, porque não existe um entendimento entre os possíveis, né, candidatos da terceira via, que o Moro vai, né, se o Moro conseguir deslanchar, ele fica. Se ele não conseguir deslanchar, vamos ver quem que deslancha, né? Pode ser o Mandetta, pode ser o governador do Rio Grande do Sul, o Dória provavelmente não vai conseguir deslanchar, e aí você tem então a oposição articulando uma candidatura sem muito estar preocupado com essa questão partidária de você ter as bases, né, de apoio. Então, portanto, a eleição ela vai, sem dúvida nenhuma, polarizar aí entre o presidente e alguém, né, que, na minha opinião, acho que o presidente Lula, quando ele o ex-presidente perceber que ele não pode se eleger, né, porque não tem razão, né, hoje, essa votação que ele tem, né, ele vai perceber que ele não vai conseguir se eleger presidente e ele não vai terminar a carreira política dele perdendo essa eleição. Então, possivelmente, isso pode acontecer. Então, sobre esse aspecto, nós temos muita coisa pela frente. Miguel Daoud, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo neste feriado aqui para nos atender pela Jovem Pan. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos vocês. Um abraço, Obrigado. Uma boa tarde, um ótimo
finzinho de feriado. Tchau, tchau.